Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e sou eu que atuo nos casos de direito de família aqui do escritório. Consequentemente, eu acabo atuando também nos processos que envolvem divórcio e divisão de bens. E hoje eu quero falar sobre o anúncio aí do nosso queridíssimo Thiago Nigro, Primo Rico, que há anos produz um conteúdo de extrema qualidade aqui no YouTube, através de podcast, dentro da área de finanças. Recentemente ele anunciou a separação da sua esposa. E é o exemplo dele que eu quero trazer para a gente falar aqui sobre o nosso mundo do direito de família. Fica com a gente que o conteúdo está fenomenal. Vamos lá? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a primeira coisa que a gente tem que analisar, que geralmente é muito pertinente em casos de divórcio, é qual o regime de bens adotado dentro daquela união. E a gente tem três regimes que costumam se repetir ao longo dos matrimônios, que é o da comunhão universal de bens, que hoje em dia, inclusive, não é nem um regime tão popular assim, era antigamente, hoje em dia vem caindo cada vez mais em desuso. Temos o regime da comunhão parcial de bens e o da separação total de bens. Então esses são os três principais regimes que a gente consegue encontrar dentro do direito brasileiro, né? Inclusive dentro das vias de fato da relação que as pessoas acabam constituindo ao longo dos anos. E aí eu quero falar para vocês que o da comunhão universal de bens, basicamente ele vai dizer que, olha, todo patrimônio que você adquiriu em vida passa a ser do casal a partir do momento em que vocês se casam, porque a comunhão é universal, vai pegar o conjunto de bens que você tem e que você já tinha antes do casamento, tanto seu como da outra parte. Nós temos o que é mais popular, né, que é o da comunhão parcial de bens, que diz que todo patrimônio vai ser comum do casal a partir do momento do início daquele matrimônio. Então você se casou aqui, a partir daquele momento tudo que você adquirir de forma onerosa passa a integrar o patrimônio em conjunto do casal. E por último, nós temos o regime da separação total de bens, que o nome, é claro, fala que o que é seu, o que é meu, não se comunica. Posso comprar um iate, uma casa e outra de praia, que isso não vai para a outra parte em caso de divórcio, tá? Então é muito importante a gente deixar isso claro, e é muito importante deixar claro também que todas essas situações não envolvem situações em que o casal decida entrar como dono em conjunto. As partes elas podem ter uma separação total e decidirem entrar num financiamento e comprar um imóvel juntos. Podem decidir constituir uma empresa juntos, comprar um carro juntos. E essa comunhão, na verdade, ela tem muito mais a ver com a comunhão que a gente prevê ali, com o condomínio que a gente prevê no direito civil. Você pode comprar uma casa com um amigo seu, não tem problema nenhum, vocês dois vão ser donos no percentual ali que for determinado naquela aquisição. Você pode fazer isso com um companheiro num regime de separação total de bens e ainda assim você vai continuar sendo dono juntamente com ele. Só que quando você vier a querer dissolver esse matrimônio, provavelmente o caminho correto vai ser o direito civil, as varas cíveis, para dissolver esse patrimônio, tendo em vista que o direito de família vai tratar especificamente do patrimônio que veio proveniente do casamento, ou seja, daqueles que são decorrentes do regime de bens que as partes adotaram. É importante a gente destacar também que na separação total de bens é necessário que seja feito antes do casamento, tá, gente? É muito importante deixar isso claro, um pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial tem que ser feito em cartório e ali vai ser feita a escolha pela separação total de bens. Inclusive, né, a Justiça de Minas Gerais recentemente ela admitiu um pacto antinupcial que previa uma multa de R$180 mil se um dos cônjuges viesse a trair o outro na constância daquela união. Então, até multa por infidelidade é possível se especificar num pacto antinupcial. Interessante, né? Mas, via de regra, você tem aquela opção ali para escolher como que vão ser definidas as questões patrimoniais naquele casamento. Você pode, inclusive, falar, olha, essa casa aqui vai ser nossa, essa casa que eu já tinha passa a ser do casal, mas todo patrimônio que vier a ser adquirido
ele vai ser no regime da separação total. É possível você especificar essas questões mais específicas no pacto antinupcial. E aí, falando novamente ali do nosso queridíssimo Tiago Nigro, né, que inclusive tem uma história, ele já contou algumas vezes publicamente, muito bacana, uma história de relacionamento muito bonita, onde ele conheceu a esposa dele, onde ele não era, né, essa pessoa conhecida e com o dinheiro que ele fala que tem hoje, ele não era tudo isso, né? Então eles começaram ali de baixo, então eles começaram bem do início mesmo, e é sempre muito bonito ver uma história de amor, né? Uma história de relacionamento que envolve um casal ali que cresceu junto, né? Que constituiu matrimônio e patrimônio de forma conjunta, cresceram juntos, é sempre muito legal ver esse tipo de exemplo. E aí geralmente o que acontece é que a parte ela pensa assim, olha, tô namorando a pessoa aqui, não tenho nada, ela também não tem nada, então não vou me preocupar com essas coisas aí que o Dr. Felipe está falando no vídeo, de pacto antinupcial, de comunhão de bens, não vou me preocupar em relação a nada disso. Acontece que em determinado momento da vida, a pessoa ela começa a crescer, começa ali a comprar as coisas delas e ter o dinheiro delas. E aí, o que a gente precisa dizer é que quando você tem uma união, ainda que não registrada através de matrimônio, ou seja, você não precisa casar para ter uma união com alguém, ou seja, eu estou falando aqui de união estável. O que é uma união estável? A partir do momento que você junta com uma pessoa com o objetivo de constituir uma família, e eu estou dizendo aqui família não do ponto de vista de ter filhos, você pode ter o objetivo de constituir família somente com uma pessoa. Existe a figura da família monoparental, a família de uma pessoa só. Tá? Então isso está previsto. Então você pode querer constituir família somente com a pessoa. A partir do momento que você tem esse objetivo de constituir matrimônio, de ter uma família com alguém, e isso fica reconhecido, ainda que você não tenha feito qualquer tipo de registro em cartório, é possível requerer o reconhecimento dessa união estável desde lá de trás. E a grande consequência disso é que, quando você faz o reconhecimento da união estável, o regime de bens padrão que é adotado nesse tipo de união, ou seja, união estável, é o da comunhão parcial de bens. Então, se você hoje não pretende ter uma organização na sua vida, por isso que a gente fala dentro do direito de família que a estruturação da questão patrimonial, financeira, principalmente quando você está constituindo um matrimônio, ela é fundamental para se evitar litígios lá na frente. Às vezes a pessoa acha, não tenho nada hoje, a minha namorada, o meu namorado não tem nada hoje, então não tem necessidade da gente definir essas questões. E aí a pessoa, às vezes, ela acaba tendo ali um crescimento financeiro muito grande e ela começa a perceber em determinado momento que aquele relacionamento não dá certo, sendo que ela já está há anos ali num regime de união estável que já tem um regime de comunhão parcial de bens. O que eu quero dizer é, se você não organizar a tua vida patrimonial financeira em decorrência de matrimônio com antecedência, a lei vai fazer isso por você. Então a lei já define que na união estável o regime é de comunhão parcial de bens. Então às vezes você está empurrando uma coisa com a barriga para ter esse tipo de definição, você fica anos com uma pessoa e às vezes não estou dizendo que é errado, mas às vezes não é o regime que você pensou que seria saudável para você. Às vezes não é o regime que você queria ter adotado para o teu relacionamento. Muita gente quer adotar o regime da separação total de bens, mas por não ter uma organização patrimonial financeira em decorrência do matrimônio na vida, acaba colocando esse regime na vida dela, né, sem que ela quisesse, e acaba tendo uma frustração muito grande lá na frente e falando uma série de inverdades. Quantas vezes eu já não vi uma das partes, mas eu que comprei tudo isso, eu que adquiri esse patrimônio. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira porque a lei é clara. Ela fala que tem que ser dividido com a outra parte porque existe a previsão. Então, é importantíssimo a gente fazer uma organização patrimonial,
né? Muita gente acaba não fazendo isso e acaba se frustrando lá na frente, né? Então esses são os principais pontos que eu queria comentar em relação a esse exemplo, né? A gente tem também o caso onde as pessoas elas acabam por decidir, né, serem sócias, como eu falei, então não só às vezes em relação a imóveis, mas também em relação a empresas, né? Inclusive essa sociedade ela pode ser até além do que o matrimônio diz, do que o regime de bens do matrimônio diz. Como eu mencionei, você pode ter o regime da separação total de bens, mas pode querer, por exemplo, a partir de determinado momento, comprar um imóvel com a tua companheira. Os dois vão fazer parte ali do financiamento. O casamento acabou, os bens não precisam ser divididos, mas aquele dali você optou por comprar em conjunto. Então, na verdade, até qual seria a área correta do direito para se resolver eventual litígio em relação a isso seria o direito civil, nem o direito de família, que vai resolver as questões decorrentes do matrimônio, como no caso da adoção do regime de bens. Bom, pessoal, eu sei que foram alguns comentários, né, sobre esse caso e trazendo aqui para o nosso mundo, né, do direito de família em relação ao divórcio. Se você ficou com alguma dúvida, diga aqui nos comentários, vai ser uma satisfação para mim poder tirar a dúvida que você tem. Quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar o nosso conteúdo, porque eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!